Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, JJ quer mais um jogador do Mengão, zagueirão de saída do Fla, provável contratação de Wallace fica por um fio e qual será o destino de Diego Ribas depois do final do seu contrato com o Mengão. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Vamos lá, galera, hoje tem Mengão, sempre que tem Mengão é um dia especial, felicidade vai lá em cima, Flamengo e Juventude pelo Campeonato Brasileiro, lá em Brasília, infelizmente, o gramado do Maracanã não ficou pronto há tempo suficiente, do Flamengo hoje ter a estreia de um novo craque. É isso aí, meu amigo, Everton Cebolinha deve estrear com a camisa do Flamengo. Meus amigos, finalmente aí o Everton Cebolinha vai estrear com a camisa do Flamengo. A gente vai ter a oportunidade de ver, né, esse jogador que no início do ano muita gente quis muito no Flamengo, ficou frustrada com aquela negociação que não deu certo, mas agora funcionou. Treinando aí algumas semanas, já inscrito no BID. Aliás, ele e o Vidal já estão inscritos no BID, né? Agora, ele hoje realmente deve estrear com a camisa do Flamengo, né? Talvez seja uma estreia histórica. E aí, meus amigos, tem uma história aí do Cebolinha estreando no Flamengo. E aí tem uma história aí de dificuldades, né, das estreias do Cebolinha que eu queria dividir com você. Descobridores de Cebolinha lembram qualidades e dificuldades antes da estreia com o Flamengo. Engana-se quem pensa que a chegada de Everton Cebolinha ao Grêmio em 2013 foi fácil. O frio de Porto Alegre, por exemplo, foi uma das principais dificuldades encontradas pelo jovem atleta na ocasião. O relato do diretor executivo Júnior Chaveri, que na época fazia função na categoria de base no Clube Gaúcho, e traz um pouco do perfil do reforço do Flamengo, que estreia nesta quarta-feira contra o Juventude pelo Brasileirão em Brasília. Aquele ano foi um dos períodos mais frios da década em Porto Alegre, e o Everton teve muita dificuldade no começo. Ele veio de um lugar extremamente quente, que era Fortaleza, para um extremamente frio. Faziam temperaturas abaixo de zero. Foi realmente uma coisa absurda na época. Em meio a essa adaptação, fomos cercando de todos os lados para que ele não desistisse. O inverno foi passando e nós tivemos a oportunidade de, a partir dali, ele conseguir focar no trabalho. Chaveri conta que o monitoramento aos jogos do Cebolinha eram constantes. Quando nós chegamos no Grêmio em 2013, ele era um jogador que eu vinha acompanhando há algum tempo. Eu assisti a um campeonato que ele estava jogando a Copa Carpina. Ele veio emprestado do Fortaleza inicialmente para os times sub-17, com opção de compras e valores bem pés no chão, explica. Nascido em Maracanaú, cidade em que o CT do Fortaleza está localizado, o craque surgiu nas escolinhas do Leão do Pici e desde cedo se destacou pela velocidade com a bola nos pés. No entanto, o atleta precisou superar diversas barreiras para chegar ao topo. Tanto o clube como a torcida sabia que Everton tinha bastante talento, mas ninguém imaginava que ele teria tanto sucesso. Conta Marcelo Paes, presidente do tricolor do Pici. Ele explica que o jovem atleta foi negociado com o Grêmio depois de ter se destacado na Copa Carpina, uma competição de base de Pernambuco. Muitos jogadores saíram daqui para o sul do Brasil e não vingaram. Ele conseguiu superar tudo isso e vai se firmar
como a maior revelação do Fortaleza. Apontava: de fato, o Grêmio sempre teve um projeto promissor de base entre os clubes brasileiros, o chamado de lapidar. Além de Júnior Chávere e profissionais do Departamento de Inteligência do Tricolor, ele também é capitaneado pelo executivo de futebol profissional Rui Costa, hoje no São Paulo. O lapidar era um projeto que nós tínhamos de tudo: desenvolvimento tático, técnico, físico, emocional, nutricional do atleta por posição, e ele foi um dos carros-chefes. Naquele momento nós estávamos procurando jogadores com uma característica específica, que eram extremos de pé invertido, de extremos destros que jogavam pela esquerda. Começou com o Pedro Rocha, passou pelo Everton e em seguida pelo Pepe. Era um modelo que nós queríamos desenvolver e conseguimos, aponta Júnior Chávere. Sobre o novo perfil do reforço do Flamengo, o executivo de futebol só tem elogios. Ele é um menino extremamente trabalhador, profissional, que sempre queimou etapas. Já em 2013, saiu do Sub-17 para disputar o Brasileirão Sub-20. No ano seguinte, foi lançado naquela época a equipe principal. A partir disso, ele foi se consolidando, conseguiu ser peça fundamental na conquista da Libertadores, naquele mesmo ano do Mundial. Depois vieram oportunidades na seleção brasileira. Acho que o grande ápice dele foi na Copa América de 2019 aqui no Brasil. Com a ausência de Neymar, ele assumiu o protagonismo daquela seleção, na minha opinião, e conseguiu ter uma participação extremamente diferenciada. Tá aí, meus amigos, né? A galera que conhece o Cebolinha Raiz, que viu os primeiros passos do Cebolinha, fazendo elogios aí à caminhada do Cebolinha, saiu lá de Fortaleza, teve dificuldade no início do Grêmio, né? Chegou à seleção brasileira, aqui em Portugal, infelizmente o Cebolinha não conseguiu repetir as boas atuações com a camisa do Benfica, não foi bem no Benfica, teve bastante oportunidade, mas foram 2 anos, teoricamente, que o Cebolinha, poucos bons jogos ele fez com a camisa do Benfica, e agora veste o manto sagrado rubro-negro, e aqui a gente deseja toda a sorte do mundo nessa estreia do Cebolinha e pelo restante aí da carreira dele com a camisa do Flamengo. Mas Flamengo e Juventude, meus amigos, tem algumas particularidades do jogão de hoje. Caça aos líderes, estreia de Cebolinha e mais, ingredientes do Flamengo e Juventude. Em alta após vencer Atlético Mineiro e Curitiba, o Flamengo busca ampliar uma boa fase sobre o comando de Dorival Júnior e entrar forte na briga do título do Brasileirão. Nesta quarta-feira, o Clube Rubro-Negro entra em campo às 20h30, aí de Brasília, para quem está aqui em Portugal, 00h30, no Mané Garrincha, para enfrentar o Juventude em partida vale pela 18ª rodada da competição. Após o início irregular, Dorival Júnior transformou o momento do Flamengo na temporada. Nas últimas 7 partidas foram 6 vitórias e apenas uma derrota contra o Corinthians fora de casa. Além disso, o clube garantiu classificações para as próximas fases da Copa do Brasil e da Libertadores. Com duelos importantes de mata-mata marcado para as próximas semanas, uma das responsabilidades rubro-negras contra o Juventude é justamente manter o bom desempenho e evitar qualquer crise. A moral está em alta e estender esse momento pode ser um trunfo para o Flamengo chegar longe nas 3 competições. Caça aos líderes. Enquanto aguarda os confrontos decisivos da Copa do Brasil e da Libertadores, o Flamengo busca se recuperar do mau início do Brasileiro para entrar forte na briga pelo título. O Flamengo inicia a rodada apenas na 7ª posição, com 24 pontos. Uma vitória contra o Juventude é fundamental para a equipe se aproximar dos líderes da competição. Atualmente o rubro-negro está a 4 pontos do G6 e a 5 pontos do G4 e a 9 pontos do Palmeiras. Retornos importantes. Após poupar alguns jogadores contra o Curitiba no último sábado, a tendência é que Dorival Júnior promova o retorno de jogadores importantes ao time titular. É o caso de Arrascaeta, Felipe Luiz, Thiago Maia, Everton Ribeiro. A dupla Davi Luiz e Gabigol, que desfalcou o Flamengo na última rodada, também estará à disposição
do treinador. O foco das atenções, no entanto, será a estreia de Everton Cebolinha. Registrado no bid da CBF, o atacante foi relacionado pela primeira vez e estará em campo. Resta saber se como titular ou entrando no decorrer da partida. Contratado com status de reforço de peso, camisa 19 gera grandes expectativas da torcida e terá que buscar o seu espaço no time titular de Dorival Júnior. A partida contra o Juventude também marca o adeus do Flamengo ao Mané Garrincha. Com a reforma do gramado no Maracanã, o clube escolheu o estádio da capital federal para receber 2 confrontos pelo Brasileirão e busca terminar com 100% de aproveitamento. Até terça-feira à noite, mais de 47 já passou de 50 mil ingressos. A expectativa, portanto, é que exista casa cheia para o jogo de hoje. Meus amigos, e temos aqui os relacionados também para o jogo de hoje. Goleiros Santos, Hugo e Cauã, né? Matheus Cunha desfalca ali com uma contusão. Laterais Rodinei, Mateuzinho, Felipe Luiz e Ayrton Lucas. Todos que temos nos momentos no elenco profissional. Zagueiros, Davi Luiz, Fabrício Bruno, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Pablo. Rodrigo Caio, infelizmente, meus amigos, Rodrigo Caio, infelizmente, ainda contundido. Volante, Daniel Cabral, desculpa. Diego também não foi relacionado porque está contundido. Daniel Cabral, Thiago Maia e João Gomes. Diego contundido, não foi convocado para o jogo. Meias, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Matheus França, Vitor Hugo. Ataque, Cebolinha, Gabigol, Lázaro, Pedro e Vitinho. O X9, né, o famoso X9, parece que ainda não passou aí para os jornalistas qual será a escalação do Flamengo. Eu vou arriscar. Acho que o Dorival vai usar o jogo de hoje, né, o que eu costumo chamar da equipe de quarta, né? O Flamengo, infelizmente, vem jogando com 2 equipes. No fim de semana, uma equipe de reservas. No meio de semana, uma equipe de titulares. Então eu acho que ele vai escalar a seguinte equipe: Santos no gol, Rodinei na lateral direita, Davi Luiz e Léo Pereira na zaga e Felipe Luiz na lateral esquerda. Volância, Thiago Maia, João Gomes e Everton Ribeiro. Né? Arrascaeta como enganche. E aí eu acho que hoje, aí é só um palpite, ele vai poupar o Pedro e vai colocar Cebolinha e Gabigol na frente. Acho que esse será o time do Flamengo. E você, meu amigo? Que time você acha que ele colocará em campo? Escreva aqui nos comentários. Eu sempre digo que a participação de vocês é muito importante em todos os nossos vídeos aqui, né? Mas, meus amigos, estamos falando do jogo, da estreia do Cebolinha, é festa, mas o mercado da bola não para. Um zagueiro do Flamengo está aí de malas prontas para o seu novo destino. É isso mesmo, o Flamengo acaba de novamente ceder um zagueiro do seu elenco para a continuidade da sua carreira fora do clube. De malas prontas para o Japão, Tuller será emprestado novamente. Matheus Tuller nem bem desfez as malas e já deve arrumá-las novamente. Recém-chegado ao Ninho do Urubu, vindo da França, o zagueiro de 23 anos acertou salários com o Vissel Kobe e agora aguarda a conclusão do negócio com o Flamengo para se mudar ao Japão por empréstimo até o final do ano. Segundo informações do portal Goal, há um otimismo grande por parte dos representantes do clube japonês de que a negociação se concretize. O próprio jogador está animado com a possibilidade de se mudar para a Ásia. Vale ressaltar que Dorival Júnior chegou a pedir a contratação de Tuller quando passou pelo Atlético em 2020. No entanto, a negociação não foi à frente. Nessa temporada no Flamengo, o treinador já conta com 7 jogadores para o sistema de zaga, entre eles medalhões como Rodrigo Caio e Davi Luiz. Desta forma, a concorrência ficou difícil para Matheus, que deve ser negociado em breve. Tuller chegou a receber consulta de alguns clubes nacionais, mas a preferência sempre foi por buscar uma experiência internacional. O zagueiro estava no mês passado emprestado ao Montpellier da França, que queria comprá-lo, mas não tinha dinheiro suficiente para comprá-lo. O clube francês chegou a pensar em exercer o direito de compra, mas ficou longe da zona de classificação para as competições europeias e teve capacidade de investimento reduzida, o que culminou no retorno do zagueiro.
Enquanto o Matheus Tuller treina em separado com o restante do elenco, o Flamengo se prepara para o próximo compromisso. Então aí tá, meu amigo, Tuller, Flamengo realmente, né, a falta de planejamento ou de uma mola mestra principal. O técnico anterior mandou o Flamengo estar contratando muitos zagueiros porque ele jogaria com 3 zagueiros, né? Enfim, nem o próprio treinador terminou a passagem dele jogando com 3 zagueiros. Aí fomos atrás do Fabrício Bruno, fomos atrás do Pablo. O elenco do Flamengo está inchado de zagueiros. O Tuller é um bom zagueiro. O Tuller, sempre que jogou com a camisa do Flamengo, fez boas partidas. Lá no Montpellier da França, parece que ele foi muito bem também e não foi comprado pelo Montpellier por uma questão financeira. Então o que a gente tem que fazer é desejar sorte aí ao Tuller no Japão, que ele faça ali uma grande temporada ali no campeonato japonês e que ele consiga aí ser feliz por lá, né? A gente sempre torce pelos garotos da base do Flamengo e o Tuller é um cara que sempre representou muito a camisa rubro-negra. Meus amigos, aí você fica falando, saída do Tuller e vem o quê? Né? Meus amigos, o Wallace é praticamente jogador do Flamengo. O Wallace é praticamente jogador do Flamengo. O Flamengo aumenta a proposta e fica próximo de comprar o Wallace. Com a saída de William Arão, um dos objetivos do Flamengo é fechar a contratação de um primeiro volante. O nome já foi definido, Wallace, ex-Grêmio. Após ter propostas recusadas, o rubro-negro deu aval para representantes do jogador melhorarem a proposta à Udinese. Eles viajaram ontem a se reunir com o clube italiano e fizeram essa. A primeira oferta foi de 4 milhões de euros, 22 milhões de reais. A segunda de 4,5 milhões de euros, também recusada. A nova oferta de 6 milhões de euros, que completa um valor fixo e o restante bônus. A Udinese gostaria de um valor maior, mas já se mostrou mais propensa em vendê-lo. A tendência é que o martelo seja batido nas próximas horas. O Wallace foi um destaque da equipe italiana na temporada passada e está fazendo enorme pressão para ser contratado pelo Flamengo. Por sua vez, o jogador já aceitou o salário, tem contrato e luvas junto ao rubro-negro. O desfecho deve terminar de maneira positiva. Eu diria a vocês, pessoal, que essa negociação ela pode ser concretizada ainda hoje, né? A gente, quem sabe até o final do dia, a gente consiga aí poder contar com o Wallace no nosso elenco. E aí é importante aí que o Flamengo apresse essa contratação, porque dia 30, meus amigos, dia 30 se encerram aí as inscrições para o jogo contra o Corinthians, para as quartas de final da Libertadores. Então é muito importante que o Flamengo feche essa contratação. Eu acredito que ela deve acontecer nas próximas horas, para que o Flamengo possa escrever Cebolinha, Arturo Vidal e o Wallace para o confronto contra o Corinthians pela Libertadores. Queria saber de você, amigo. Queria saber de você. Você gostaria de Wallace vestindo a camisa rubro-negra? Coloque aí nos comentários, é muito importante aí a sua participação. Outro jogador que no final do ano vai deixar o Flamengo, meus amigos, é o Diego Ribas. Ontem ele deu uma bela entrevista coletiva lá no Ninho do Urubu, falando que é o último momento. Ontem, que fazia 6 anos que o Diego Ribas vestiu pela primeira vez a camisa do Flamengo, foi anunciado como reforço do Flamengo. Nesses últimos 6 anos, o que aconteceu foi que o Diego Ribas encheu a sua galeria de troféus. A grande verdade, o Flamengo acabou ganhando, são 4 campeonatos cariocas, 2 brasileiros, 1 Libertadores, 2 Supercopas do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana, várias taças Guanabara, taças Rio. O Diego é um jogador multicampeão com a camisa do Flamengo. E ontem ele falou uma coisa que muito pouca gente está dando destaque, que é o seguinte: ele pode até continuar a sua carreira depois que terminar o seu contrato com o Flamengo. Mas no Brasil ele não joga por clube nenhum. Muita gente dizendo que ele poderia se despedir no Santos. Não. No Brasil, ele só joga com a camisa do Flamengo. Tem gente, pessoas da mídia que de uma forma até covarde que perseguem o Diego Ribas, né? Tem torcedores que entram nessa onda também, mas o Diego,
ele é, sem sombra de dúvida, um jogador que já ficou na história do Flamengo. E aí se pensa o seguinte, quais seriam aí os possíveis destinos do Diego Ribas, né, no ano que vem? Para onde ele poderia estar indo jogar? E aí, uma reportagem aqui do 90 Minutos trouxe aí 4 destinos que poderiam ser do Diego Ribas. Número 1, Fenerbahçe. Pois é. Tá, aliás, eu vou trazer, fica mais um pouquinho aqui no vídeo, eu vou trazer, Jorge Jesus está de olho em mais um jogador do Flamengo, que não é o Diego. Diego Ribas defendeu o Fenerbahçe por 2 temporadas. Antes de retornar ao futebol brasileiro para defender o Fla, Diego atuava no Fenerbahçe. Na Turquia, foram 2 temporadas, 75 jogos, 8 gols marcados e 1 título. O clube atualmente conta com Jorge Jesus no comando de técnico e recentemente contratou o William Arão. A relação com seus 2 companheiros poderia influenciar a ida do meia para a Europa. Orlando City, que eu acho que é o destino provável caso ele continue a carreira. Alexandre Pato é atacante do atual elenco do time que disputa a Major League Soccer. A MLS continua a receber jogadores mais experientes na reta final da carreira e o clube da Flórida chegou a procurar o camisa 10 no início de 2019. Aquela situação com Orlando City existiu, mas realmente veio confirmar o que eu sentia no meu coração. Isso é que me move e me dá alegria. Eu quero mais. É isso que me faz treinar e melhorar a cada vez mais meu autocontrole emocional. No Flamengo eu encontrei tudo isso. Aquela situação me fez refletir muito, passou um filme de tudo que eu vivi e tudo que eu poderia viver. Decidi que não consigo me imaginar fora do Flamengo. Tá aí, ó, né? Enfim, muita gente... Diego Ribas faz mal ao Flamengo, Diego Ribas prejudica o Flamengo. Meus amigos, vocês não viveram aí com o goleiro Bruno no Flamengo? Vocês não viram Ronaldinho Gaúcho fazendo bagunça, faltando a treino, chegando embriagado em treino? Romário, que mandava e desmandava, tinha um comportamento só para ele. Eu acho realmente uma maldade muito grande, né? E muita gente tentou crescer aí, mesmo na imprensa, muita gente tentou aí ganhar muitos cliques aí em cima do Diego Ribas. Essa é a minha opinião, né? Japão, né? Futebol japonês é outra opção para ele. Afinal, o mercado possui treinadores brasileiros como Zé Ricardo, ex-Vasco e ex-Flamengo, e também contrata jogadores mais experientes, que além da influência que Zico tem no país, que pode abrir caminhos para o camisa 10. E o quarto, Arábia Saudita. A experiência na Europa pode ajudar Diego Ribas. O futebol árabe é conhecido por proporcionar altos salários para os seus jogadores. Se for isso que Diego Ribas busca antes de encerrar a carreira, assinar com um clube do Oriente Médio seria o ideal. O Al-Ittihad é comandado pelo brasileiro Fábio Carrilli, o Al-Hilal, time de Michael, com quem trabalhou no Flamengo, são algumas opções. Está aí algumas opções aí para o prosseguimento da carreira do Diego Ribas. E eu vou dizer a minha opinião. A minha opinião, o Diego Ribas não vai continuar, vai encerrar a carreira no final do ano e vai tocar aí os seus projetos, vai fazer aí, dar sequência à sua vida profissional. E aí, meus amigos, JJ não para. Gostou de William Arão? Aliás, o Fenerbahçe estreia hoje, JJ, William Arão, estreiam hoje pelo jogo na Liga dos Campeões contra o Dinamo de Kiev, né? Se eu não me engano, 7 horas da noite aqui de Portugal, 3 horas da tarde aí do Brasil. Fenerbahçe enfrenta o Dinamo de Kiev pela fase preliminar da Champions League, né? Mas o JJ abriu o olho aí para mais uma transferência. Jorge Jesus quer Gustavo Henrique do Flamengo. Últimas notícias esportivas, direto da Turquia. Enquanto a transferência de Kim Min-jae para Nápoles era esperada para ser sido oficializada, o botão foi pressionado para a operação de busca do Fenerbahçe. Para quem não sabe, Kim Min-jae é um zagueiro sul-coreano, era um dos melhores jogadores do Fenerbahçe. Uma das imposições do JJ para ir para o Fenerbahçe é que eles mantivessem o Kim Min-jae. Foi vendido, eles querem repor rapidamente. De acordo com o relato do técnico português Jorge Jesus, a direção preparou uma lista e acelerou negociações com nomes do alvo.
Canali, que considera alta taxa de transferência de 8 milhões solicitadas para Nino do Fluminense, continua a sua busca no mercado brasileiro. O Fenerbahçe se prepara para fazer mais um reforço do Flamengo. Após o Ilharão, Gustavo Henrique. A direção dos amarelos e azuis levou ao seu radar o contato para o Flamengo para transferência. Aqui estão os detalhes desta agenda. Dando continuidade aos esforços de transferência do Fenerbahçe, se prepara a fazer mais um reforço do Flamengo, ex-time de Jorge Jesus. O povo azul-amarelo que contratou Arão ao Flamengo, as suas cores, dá o sinal ao interesse a Gustavo Henrique. Embora a transferência de Kim Jaé para o Napoli estava prevista para ser concluída, a busca de um defensor se acelera. O Fenerbahçe não queria problemas na sua linha de defesa e voltou os olhos para o Brasil. O time azul-amarelo escuro, com o objetivo de complementar a sua zaga, contactou o Gustavo Henrique, que joga do Flamengo, e trouxe-o para sua agenda. Foi alegado pela administração do Fenerbahçe, que consultou o Flamengo sobre as condições de trabalho do zagueiro de 29 anos. Nino é caro. O depoimento do jogador brasileiro foi caro para o povo azul-amarelo. Muita gente não sabe, eles estavam tentando o Nino do Fluminense. 8 milhões de euros, eles acabaram desistindo do Nino, e o alvo agora é o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, que fez uma belíssima partida no último fim de semana, fez um gol com a camisa do Flamengo. Ele e Diego, olha que interessante, ele e Diego foram os melhores do jogo. Diego sai no final do ano e Gustavo Henrique pode ir para o Fenerbahçe. Eu queria saber de você, amigão, você que está aí. Você venderia Gustavo Henrique para o Fenerbahçe? Deixaria ele lá jogar na Turquia junto com o Jorge Jesus? Coloque aqui nos comentários, né? A sua participação é muito importante. Eu vou dizer o seguinte, o Flamengo tem um excesso de zagueiros. Gustavo Henrique hoje é o reserva do reserva. Então, sendo muito sincero, apesar da excelente partida que ele fez com a camisa do Flamengo, dependendo de qual fosse ali o valor que o Flamengo negociaria com o Fenerbahçe, eu talvez o cedesse. Eu queria saber de você. Você cederia ou não o Gustavo Henrique para jogar no Fenerbahçe? Coloque aqui nos comentários, sua participação é sempre muito importante, né? Em falar em camisa do Fenerbahçe, estou com uma camisa antiga, lindíssima, aqui da Olímpicos, do Flamengo, lá por 2012, 2013, essa era a camisa que o Mengão vestia. Tá ali, ó, uma camisa polo lindíssima que eu fiz o vídeo de ontem do Flamengo. Se você é apaixonado por produtos oficiais do Flamengo como eu sou, eu vou dar uma dica muito importante para você. Dá uma olhada aí. Então vamos lá, galera. Loja aqui, Espaço Rubro Negro, loja oficial do Flamengo. Vamos procurar aqui, ó, linha treino, manto 2. Vamos lá no manto 2 do Flamengo, né? Aqui, manto lindíssimo. Vamos lá, ó, 2G, vamos comprar 2G. Comprar 2G é o meu. Aí tá aqui, ó, vocês estão vendo aqui no cantinho, ó, R$ 299,99, né? Aí primeiro primeira compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro Negro, manda aqui, ó, primeira compra, ok? Já vai dar 10% de desconto, já vai ter R$30 fora. Ah, mas ainda está caro? Aí vai código do vendedor. Você vai botar Fla em Portugal, que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal. Vamos lá. Ou seja, galera, você do R$ 299,99, você economiza R$ 43,50. Ou seja, quase R$50 para ter o manto sagrado novo. Então, o que você está esperando? Entra no Espaço Rubro Negro, usa aí cupom de desconto, primeira compra, como eu estou mostrando aqui, ó, código do vendedor Flamenguista em Portugal, e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado rubro-negro. Eu, infelizmente, ainda não tenho, mas em breve eu vou comprar. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Se inscreva no canal Live Pré-Jogo, melhor live pré-jogo de Portugal sobre o Flamengo. E hoje também live pós-jogo, também melhor live pós-jogo de Portugal, depois dos jogos do Flamengo. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.